Por que em determinados temas é tão difícil compreender a Bíblia? No geral, é realmente difícil. Olha o que Provérbios 25:2 fala sobre Deus. Ó. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, a glória dos reis ou daquele que serve a Deus é esquadrinhar as coisas de Deus. Jesus disse: meditai nas Escrituras porque elas testificam de mim. Lá em Salmos 1 fala para a gente ler, né? E meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas, resumindo, Deus ele pegou os temas da Bíblia e ele cria um quebra-cabeças. Então para um certo assunto, você tem partes dele na Bíblia inteira. Por exemplo, eu já falei muito sobre Lúcifer aqui, né? E Lúcifer é um tema que está espalhado pela Bíblia toda. Você pode passar um dia inteiro, um vídeo que duraria um dia inteiro aqui, pegando todas as partes e juntando a história inteira, porque você tem partes em Isaías 14, em Ezequiel 28, uma parte em Gênesis, né, uma parte em Apocalipse, Jesus fala outra parte, e para você juntar tudo e entender a queda de Lúcifer, é muita coisa. E em cada texto tem níveis de interpretação de muitas coisas, né? Tem Ezequiel também, eu acho que Ezequiel 41 também tem uma parte. Todas essas partes eu já falei aqui separadamente. Eu acho que eu vou criar uma playlist sobre ele, né? Mas a questão é, como é que você descobre e junta esse quebra-cabeça todo? Primeiro tem que ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem faz entender e nos faz lembrar da palavra. As revelações vêm dele. Paulo fala assim, que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, né? Mas o espiritual compreende tudo e de ninguém é compreendido. Então, o homem espiritual é o homem que está conectado com o Espírito Santo. Então, primeiro, você tem que pegar a Bíblia para ler. De preferência, lê inteira. Pega de Gênesis, vai até Apocalipse. Você vai lendo. E aí, o Espírito Santo, na sua mente, vai fazendo você juntar as coisas. Olha, isso aqui que você leu lá atrás, é isso aqui. E isso aqui junta com isso aqui. Ele vai juntando, ele vai te dando as revelações. Você entende? Mas o homem natural, quando pega a Bíblia, realmente não entende nada. Sem o auxílio do Espírito Santo não se entende nada. Você pode pegar um teólogo. Existem teólogos que não são cristãos. Tem teólogos que não acreditam em Deus, que estudam a palavra como se estuda qualquer outra coisa. Essa pessoa vai adquirir ali o conhecimento que foi feito por alguém que tinha o Espírito Santo, mas ele não consegue compreender na profundidade que alguém que tem o Espírito Santo compreenda. E como é que você tem o Espírito Santo? Só reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só se arrependendo dos seus pecados, só se tornando discípulo de Jesus. É que o Espírito Santo vem, porque é ele quem convence o mundo do pecado e do juízo. Quando Jesus perguntou a Pedro, quem tu dizes que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou assim, olha, quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, senão o Espírito de meu Pai. Então, a revelação de quem é Jesus só vem do Espírito Santo, e a revelação da palavra também só vem do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro, quando foi discursar lá em Atos, ele falou que, falando sobre Jesus, né, falou que ele foi elevado ao céu depois de ter deixado mandamento aos seus discípulos, mandamentos pelo Espírito Santo. Então, até as coisas que Jesus ensinava, ele as ensinava pelo Espírito Santo. Poderoso, né? Por isso que no batismo de Jesus o Espírito Santo veio sobre ele. Então o Espírito Santo, ele é primordial para qualquer entendimento, interpretação, espiritualidade. Eu acho muito poderoso quando Paulo fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Olha só. Paulo falando aqui, né? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, olha só, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então,
À medida que você lê e o Espírito Santo vai te dando revelações, você compara uma revelação com a outra, uma interpretação com a outra. Você vai juntando os textos e aí você vai compreendendo as revelações da palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, quando você tem o Espírito Santo, gente, qualquer sonho, qualquer movimentação atípica, você já começa, a orelhinha aqui, ó, espiritual já se acende e você, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Quando o diabo está se movimentando, usando a boca de pessoas, ó, quem é espiritual compreende. Quando, por exemplo, o seu carro quebra ou alguma coisa em casa quebra e começa mais coisas quebrar, você, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Você começa a perceber uma planta amanhece morta, você começa a perceber movimentações espirituais que se manifestam no mundo físico. Tudo isso é o Espírito Santo quem vai dando. Você começa a perceber quando tem o diabo usando a boca de alguém, quando tem uma entidade falando no seu ouvido, quando é o Espírito Santo falando, quando é Deus falando. Tudo isso vem do discernimento do Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque o homem espiritual discerne bem tudo. Ao 16, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Só o Espírito Santo conhece. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, se você quer ir além da palavra e conhecer mais das profundezas de Deus, só o Espírito Santo, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Paulo fala aqui, por causa do Espírito Santo. Gente, até mesmo para você conhecer a Deus. Esses dias eu estava meditando no meu relacionamento com Deus. Assim, particularmente, o Pai fala mais comigo. Jesus, eu não me lembro do dia que Jesus falou comigo, só em visão, acho que uma vez. Geralmente o Pai fala comigo em sonhos, em visões, e o Espírito fala comigo na mente, tá? Eu já vi o Pai 5 vezes. Eu já vi ele como um ancião de dias, assentado no trono, que é o que Daniel fala, vestes brancas e barba branca. Eu já vi ele olhando para cima, assentado numa nuvem. Ele tinha os olhos castanhos, pareciam pegar fogo. Mesma coisa o ancião de dias. Eu já o vi na forma do meu pai, o meu pai físico da terra, mas eu sabia que era Deus. Eu já o vi como se fosse um homem comum, tá? Isso que eu vou falar aqui é estranho, mas às vezes Deus desce na terra, o Pai, em forma humana, em teofania, né? Eu já vi ele em visão, como um homem comum, mas ele era um ancião de barba branca, mas ele vestia um terno preto, muito bonito, né? Eu desconfio ali que quem apareceu, alguns teólogos falam, né, que quem apareceu para Abraão, né, aqueles 3 anjos, alguns teólogos dizem que um era Jesus e com 2 anjos, porque o próprio Jesus confirmou, né, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Outros teólogos falam que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Pai também desce em forma humana, né? Não vou opinar sobre isso, mas o meu relacionamento ele é mais com o Pai. E o que eu tenho aprendido? Primeiro, gente, murmurar não leva a nada. Deus gosta de provar muito aqueles que Ele quer usar, de verdade. E murmurar não tira você da prova, porque a prova tem um tempo estabelecido, sabe? Deus ele se agrada da fidelidade, Ele se agrada da honestidade e Ele se agrada de, mesmo na prova, você continuar dando glória a Deus. O Pai não é como o Espírito Santo que fica triste, ele fica bravo quando você não obedece, bravo mesmo. A voz dele parece um trovão de verdade. Ele não tem muita paciência, mas ao mesmo tempo ele é misericordioso. Complicado, né? Só convivendo mesmo.